O Servo do Senhor, por Chico Xavier. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, João, capítulo 17, versículo 16. O servo do Senhor é claramente conhecido na seara ativa do Senhor, mas se aspiramos a caracterizá-lo no mundo, é fácil reconhecer-lhe a presença em seus traços essenciais. Vive no mundo sem agarrar-se ao mundo, age sem apego, ilumina sem alarde, convence trabalhando, atravessa o tumulto construindo em silêncio. Injuriado, esquece. Advertido, aproveita. Considera o passado, apontando o futuro. Renova sem crítica, perdoa sem jactância, sofre sem queixa, carrega fardos pesados sem pretensão de virtude. Socorre espontaneamente. Fala edificando, eleva-se, elevando os outros. Colabora olvidando, esquecendo a si mesmo, em louvor do interesse geral. Espera fazendo o melhor que pode, corrige, abençoando, educa, amparando, sempre. Em suma, quem se dedica ao Senhor entrega-se-lhe ao bendito poder, como é, onde está, com o que tem e com quem convive, e persevera na execução incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Livro Segue-me, editora O Clarim, capítulo 30, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Alguém poderá ouvir essa página e imaginar: mas eu não sou um sacerdote, eu não sou um pastor, eu não tenho a responsabilidade na divulgação da mensagem do Evangelho. Ora, então eu não sou um servo do Senhor. Observemos o seguinte: Jesus é o governador do planeta Terra, ou seja, ele é o Senhor da vida, do amor, do progresso, da sabedoria. E ele conduz toda essa humanidade na direção do amor e da sabedoria, ou seja, na direção do Criador, que é Deus, que é o Pai. Isso leva bilhões de anos. Ele está construindo esse planeta, que o planeta está mais ou menos em construção, há 4,5 bilhões de anos. Não é brincadeira. E ele já era Jesus, construtor de planetas, condutor de seres como nós para a sabedoria e para o amor. Imaginemos o cálice que ele teve que beber e que ele bebe. Não é o cálice da cruz, não é o cálice do sofrimento, da prisão e da morte na cruz. O cálice é conduzir toda essa humanidade, desde o momento mais primitivo da criação divina, quando o princípio espiritual passa por todo o processo no reino mineral, no reino vegetal,
no reino animal e no reino hominal e ainda no reino espiritual. São bilhões de espíritos confiados por Deus para que Jesus encaminhe, eduque e promova nos corações o divino amor capaz de gerar o bem. Não é brincadeira esse trabalho que ele faz, mas observemos, ele é o Senhor não dos pastores ou dos sacerdotes ou dos iniciados no Evangelho, não, ele é o divino Senhor de toda a humanidade. E todos nós deveríamos desejar trabalhar nessa seara do Senhor. Todos nós poderemos colaborar na formação da paz da Terra, na formação de uma humanidade mais equilibrada, mais harmonizada. Ou por outra, evangelizada. Ah, mas como assim? Eu não sou evangelizador ou evangelizadora. Não, todos somos evangelizadores no sentido não só de assimilação do que ele ensina, mas principalmente na prática do que ele trouxe como revelação divina, no sentido do amor e da sabedoria. Imaginemos a loba lambendo o filhote, ou a onça lá no meio da selva, ela está ensaiando ali o princípio da maternidade, ela está movimentando os elementos afetivos, mas ela é apenas uma loba, ou ela é apenas uma onça. Agora imaginemos, o mesmo se dá com o chimpanzé cuidando do filhote, o mesmo se dá com a espécie humana, o espírito encarnado, cuidando igualmente dos seus filhotes. É algo extraordinário. Mas nós levamos séculos e séculos e milênios ensaiando o afeto, ensaiando o amor ao próximo. Ora, agora que alcançamos o pensamento contínuo, agora que temos o raciocínio lógico, como nós poderíamos fazer opção pela violência, pela guerra, pelo ódio, pela destruição, pela morte. Ora, são chegados os tempos da grande mudança, para que de fato possamos servir em nome do amor, servir em nome do bem. Precisamos considerar a vida futura e a vida presente. Diz o Emmanuel, quem se dedica ao Senhor entrega-se-lhe ao bendito poder, como é, onde está, com o que tem e com quem convive, e persevera na execução incessante na obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Ora, então observemos, a oportunidade é para toda a humanidade. Temos que nos movimentar nas vibrações do amor, nas vibrações do bem. Temos que colaborar com Ele, que é o Senhor da vida, no sentido de representarmos em nossos pensamentos, palavras e ações as vibrações do bem, as vibrações do amor, para que possamos integralizar em nós, em nossa mente, em nosso coração, os valores revelados por Ele, de caridade, de bondade, de sabedoria e, acima de tudo, de amor. Amor ao próximo, amor a nós mesmos. Aí estaremos amando também a Deus, que é o Criador. Jesus representa o Pai,
Jesus representa o Criador junto de nós e ele administra muito bem todo o processo natural da vida no ambiente do reino mineral, do reino vegetal. São milhões de espécies de flores, de plantas, com os mais variados aromas. São também milhões de insetos e animais com as espécies mais diversas, todo mundo trabalhando em benefício do próprio planeta, em benefício da vida. Inclusive a minhoca, a formiga, a abelha e todos os demais insetos e animais, tudo para facilitar ao espírito encarnado na forma humanizada. Os animais, na verdade, se sacrificam pela manutenção da nossa encarnação, da nossa vida. Milhões de frangos são mortos todos os dias nos abatedouros para que nós possamos ter proteína. Milhões de porcos, milhões de bois, de vacas, de bezerros, de animais de um modo geral, dão o próprio sangue para a manutenção da vida, nos fornecendo proteína. Olha que sacrifício imenso se observarmos os matadouros. Milhões de animais dão a vida, dão o próprio sangue para a manutenção da nossa espécie humana. Sem esse amparo dos animais, ficaria difícil. Na atual condição nossa, nós ainda precisamos da proteína animal. É uma coisa esquisita, né? A nossa inferioridade, a nossa proximidade com os animais. Mas seria impossível a vida na Terra sem a ajuda dos animais. Por quê? Eles oferecem não só proteína pela carne, mas ele oferece inclusive o próprio leite. Milhões de pessoas se alimentam do leite dos animais. É uma coisa muito esquisita, como se nós fôssemos animaizinhos necessitados de mamar na vaca. Não é? É uma coisa muito esquisita, mas ainda tem que ser assim, considerando a nossa inferioridade. A própria estrutura orgânica que nos reveste em forma de carne, por onde nós nos manifestamos, nós pensamos, trabalhamos e agimos e movimentamos a aquisição dos valores espirituais nesse corpo maravilhoso de carne. Mas esse corpo de carne ainda necessita muito da ajuda dos animais. É uma variedade imensa de alimentos que precisam do leite animal. E às vezes a pessoa está tomando um iogurte, está tomando, né, uma coalhada, seja lá o derivado que seja do leite, e a pessoa não imagina que está tomando leite. E a variedade imensa de alimentos derivados da própria proteína animal, de um modo geral. E os vegetais também fazem um trabalho incrível para a sustentação da vida, mas tudo sob a administração do Senhor da vida, que é Jesus. Ele é o governador aqui do planeta Terra. Ele representa o poder de Deus, o amor de Deus. Com toda a humildade, ele nasceu entre nós, quando percebeu que nós estávamos mais ou menos crescidinhos, depois de ter enviado milhares e milhares de educadores e sábios por toda a terra, Confúcio, Sócrates, por todos os cantos da terra, ele enviou educadores e sábios para conduzir a todos nós ao amor e à sabedoria. Observando a dificuldade na prática, na exemplificação do amor, ele próprio veio e, com toda humildade, nasceu num bercinho de capim e despediu-se da humanidade nos braços de uma cruz horrenda, entre dois criminosos. Mas qual foi o crime que ele cometeu? Ele ensinou o amor,
ele consolou os aflitos, curou os enfermos. Qual o crime que ele cometeu? E nem teve direito à defesa, considerando o direito romano, que ele estava num julgamento, supostamente pelo representante de Roma, mas ele não teve direito a advogado. Ele não procurou os palácios da terra, ele não procurou os mandatários da terra para movimentar o poder divino, não. Ele movimentou o poder divino através da palavra falada e da sua ação mental. Ele dava uma ordem mental ao vento e o vento obedecia. Uma ordem mental ao mar e o mar se acalmava, a tempestade também obedecia ao comando mental da sabedoria e do amor que ele representa. Então nós precisamos entender que ele é o Senhor da vida. Olha, quem não gostaria de ser servo desse Senhor? Quem não gostaria de alguma forma, participar de todo esse movimento da vida, onde ele é o Senhor da vida, mas sem interesse de dinheiro, sem querer ganhar dinheiro, sem querer movimentar igrejas de pedra e de mármore ou de ouro, templos ilusórios da adoração exterior. Não, é preciso que o reino de Deus seja construído dentro de nós. Como ele fala lá em Lucas, no capítulo 17, o reino de Deus é dentro de vós. Agora observemos, isso é muito difícil, porque nós somos ambiciosos, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. Ué, mas vamos ficar assim toda a vida? Não. Precisamos buscar a mudança. E a mudança dar-se-á pela opção pelo que ele ensina. Mas o que ele ensina? Ele ensina a humildade, a compaixão, a humildade, a caridade. Ele ensina e revela o amor ao próximo, mas ele demonstra esse amor, inclusive pelos inimigos, pelos seus algozes. Ele pede ao Pai que nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo naquele momento tão deprimente da história da humanidade, quando nós o prendemos e o crucificamos. Mas também aquele momento talvez seja o momento mais glorioso da humanidade. Por quê? Porque ele ressuscita, ele mostra a vida após a morte, ele mostra que a vida continua, mas não foi numa visão mediúnica. Ele ressuscita e volta para habitar, para continuar orientando os discípulos. Judas já havia se suicidado. Então, os 10 estavam reunidos na primeira aparição. Na segunda, quando eles falaram para Tomé, aí estavam os 11 reunidos, Tomé não acreditou, duvidou, achou que seria impossível. Então, ele não só torna-se visível naquela sala para os discípulos e para Tomé, mas também torna-se tangível. E Tomé pôde tocar em suas mãos com as marcas da cruz. Exatamente para que nós tivéssemos hoje a ratificação trazida pelos Espíritos, como nesta página, que Ele é o nosso Senhor. E nós teríamos que sentir prazer em nos colocarmos como servo. Mas Emmanuel mostra aqui que as características do servo do Senhor. O servo do Senhor é claramente conhecido na seara ativa do Senhor, mas se aspiramos a caracterizá-lo no mundo, é fácil reconhecer-lhe a presença em seus traços essenciais. O servo do Senhor vive no mundo sem agarrar-se ao mundo, age sem apego, ilumina sem alarde, convence trabalhando, atravessa o tumulto construindo em silêncio, injuriado esquece, advertido aproveita, considera o passado
apontando o futuro, renova sem crítica, perdoa sem jactância, sem orgulho, sofre sem queixa, carrega fardos pesados, sem pretensão de virtude, socorre espontaneamente, fala, edificando, eleva-se, elevando os outros, colabora olvidando a si mesmo, esquecendo a si mesmo, em louvor do interesse geral. Espera fazendo o melhor que pode, corrige abençoando, educa amparando sempre. Em suma, quem se dedica ao Senhor entrega-se-lhe ao bendito poder como é, onde está, com o que tem e com quem convive, e persevera na execução incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Ou seja, ele vai se dedicar, ele ou ela, no sentido natural, no local onde está, como está, com quem está, sem ficar pretendendo coisas grandes no futuro, grandes obras, grandes trabalhos na área da caridade, da bondade. Não. Temos que trabalhar com consciência onde estivermos. Temos que ajudar no que for possível. E temos que agir com todo o perdão, com toda a compaixão, com toda a bondade, para que possa de fato haver caridade. A caridade é sempre precedida pela compaixão. E nós sabemos que para agir com compaixão, precisamos também da humildade de coração. A, a sequência é esta: humildade de coração, compaixão e caridade. E sem caridade não há salvação. Mas a salvação não é após a morte do corpo. A salvação é agora, na opção da bondade, da simplicidade, da humildade.